Obrigada pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês. Às vezes nós ficamos procurando milagres. Nós ainda queremos ver Deus abrir o Mar Vermelho, abrir o Jordão, coisas desse jeito. Mas eu vou rapidamente contar para você o milagre, porque aqui aconteceu alguma coisa. Eu comecei a olhar e em mais de 30 anos que eu tenho a casa de Maria e Marta, eu nunca pedi nada para ninguém. Eu peço para Deus, que eu entendo que o trabalho é dele e ele vai tocar no coração de quem ele quiser. Então, eu pedi a Deus dinheiro, eu peço dinheiro para Deus. Eu disse, Senhor, me dá um dinheiro. Me dá porque eu estou percebendo no coração que vai precisar de dinheiro, que as coisas aqui na terra a gente resolve com dinheiro. E eu estou precisando. Tudo bem. Aí, um senhor pastor, que não é famoso, não está na mídia, mas é aquele filho de Deus, mandou uma mensagem para a Ângela, dizendo que tinha depositado 10 mil reais na conta da casa de Maria e Marta. Eu disse, opa, maravilha, Deus começou a derramar. Aí eu fui lá para a casa de Maria e Marta. Quando eu cheguei lá, o professor de informática, que foi da casa de Maria e Marta, porque eu depois começo a empregar os meninos que foram de lá, né? Temos lá o pessoal trabalhando. Na hora de sair, ele disse, tia, vem cá. Eu disse, oi, meu filho, o que foi? Ele disse, senta aqui. Sentei. Tia, não dá mais. O único computador que está funcionando aqui é o meu que eu trouxe lá de casa. Porque os computadores têm mais de 15 anos. Então, eles ficam, troca peça daqui, bota dali, conserta de cá, não dá mais. Eu disse, tá, o dinheiro chegou antes. O dinheiro chegou antes, vocês viram? Então, eu comprei segunda-feira eu chego, vou direto comprar mais 3, por causa do cartão, que não dá para fazer mais de 10. E até terça-feira eu compro os 6 computadores para deixar na casa de Maria e Marta, porque na quarta-feira eu viajo para os Estados Unidos. Aí eu não sabia de onde é que Deus ia mandar os outros 2. Já mandou. Por isso que eu quero dizer para vocês. Deus já mandou. Olha aí o pessoal. Já está fazendo ali o bazar e já tem computador novo. Isso eu digo para vocês porque eu tenho esses milagres, são contínuos na minha vida. Contínuos. A Ângela está aqui. Eu gosto de dizer essas coisas porque tem quem prove. Às vezes nós queremos coisas assim, de fazer um boi voar. Não é. São essas coisas pequenas que Deus supre todos os dias. Deus está atento. Antes de comprar os computadores, eu já estou agradecendo a vocês vieram e, chegaram lá. Está vendo? E os outros computadores que tinha lá, eu estava precisando muito de computadores. Chega o pastor Alex, de lá do Nazareno, com 5 computadores novinhos, da turma jovem deles, que decidiram dar para a casa de Maria e Marta. Então, você vê que Deus não deixa faltar. Ele está sempre suprindo, mas Ele supre a necessidade, não é a vaidade. Né? Então, eu já quero agradecer à igreja pela bondade de vocês, pela comunhão no serviço. Amém? Vamos trabalhar. Hoje nós vamos começar o capítulo 4. Eu tenho que dar direto para... Eu quero completar logo essa parte histórica do livro de Daniel, porque a partir do capítulo 7 é mais a parte profética. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu não vou lendo tudo, porque senão a gente não anda.
Mas vamos começar o capítulo 4, onde está escrito assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em todas as terras, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e não lhe seja dado o coração de animal. E lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ao Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em quem que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra,
e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação do rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera como exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os seus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária riqueza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. A impressão que nós temos quando nós começamos a ler, quando nós lemos esse capítulo 4, é de que Nabucodonosor sofria de algum tipo de doença mental. Não é? Notamos o desenvolvimento da fé desse homem.
ele envia uma mensagem para todas as nações, para todos os povos e para todos os homens em todas as línguas que há na terra. Paz seja multiplicada. Aqui, no versículo 4, nós vamos começar a notar um sintoma forte de insanidade nesse imperador. Se nós olhamos para o modo dele falar na primeira pessoa do singular, ele sofre de uns euites, miites, não é? Ele sofre. Novamente, os ocultistas do reino são chamados. Vocês viram? O rei Sônia chama o pessoal do ocultismo. Do versículo 6 ao 9. Mas eles não conseguem interpretar o sonho do rei. Foi Deus que deu a Nabucodonosor os 2 sonhos. Então, a interpretação só pode vir de Deus. Finalmente, Daniel é chamado. Olha, nós temos exemplos na história de muitos líderes mundiais que sofriam de histeria, não é? Como Antíoco Epifânio, era doente mental. Carlos VI da França, Christian VII da Dinamarca, Jorge III da Inglaterra, o rei Otto da Bavária, Alexandre o Grande era outro homem doente mental, Júlio César, Napoleão, Henrique VI da Inglaterra, Hitler. E vimos aqui Nabucodonosor, homens claramente doentes mentais. A chave que nós vemos para isso tudo está aqui no versículo 17, meus irmãos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes. Você está vendo? A árvore na Escritura Sagrada pode representar muitas coisas. Pode representar pessoas, pode representar nações. Mas acontece que nesta árvore que vai ser derrubada, o tronco e as raízes vão ficar. Não é? Porque elas serão atadas com cadeias de bronze. Porque ela vai tornar a florescer. E o coração, a árvore, é o líder. E o coração dela vai vicejar de novo. Para que mas antes vai ser coração de animal. Aprendemos nesse sonho, logo de início, 3 coisas. Primeiro, que o Deus Altíssimo reina sobre o reino do mundo. Mas as pessoas do mundo esqueceram isso. Esqueceram que Deus reina e que o mundo não surgiu por acaso. Uma das coisas que mais nós temos visto é aquilo que está escrito no Salmo 2. Eu vou ler para os irmãos, porque esse salmo tem me acompanhado muito tempo, desde o ano passado. Eu estou orando e olhando e meditando nesse salmo. Quando se vocês prestarem atenção nesse salmo, é a nossa situação. Eu vi tanto isso antes e durante e depois da época das eleições. Olhe bem, por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs, porque era uma imaginação fertilíssima no mundo todo. Os reis da terra se levantam, quer dizer, os poderosos, os líderes, os políticos. Os príncipes conspiram contra o Senhor. Por quê? Porque eles estavam maquinando os seus planos.
e contra o seu ungido, dizendo: rompamos com seus laços, vamos fazer o que a gente quer. Aqui na terra quem manda somos nós. Sacudamos de nós as suas algemas, quem manda somos nós aqui. Eles esquecem que até para respirar eles precisam de Deus. Aí está escrito o versículo 4, glorioso. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eu gosto disso aqui, porque é o que os poderosos da terra esqueceram. Então, aqui nós vemos, primeiro, que Deus é que domina, não é? É Ele quem dá, e é Ele quem tira, é Ele que põe em cima, é Ele que põe embaixo. Não são os partidos políticos, não são o voto do povo, não é? Que mandam, nós não determinamos nada. As autoridades que existem, foi Deus que permitiu. Não fomos nós temos que votar, é o sistema. Mas nós não definimos nada com o nosso voto. É o que menos conta. Porque o que vai governar é o que está na cabeça deles. Ou pelo menos eles pensam que é assim. Eu não estou falando mal de nenhum político em particular, porque Jesus Cristo não me mandou falar mal de ninguém. Eu só estou querendo que nós pensemos a nossa situação. É Deus quem abre portas e é Deus quem fecha portas. A história prova que a cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor, que a cabeça de ouro era insana. Olhe bem, a cabeça dos reinos da terra é insana. Vamos dar uma olhadinha para trás. Deus criou o homem para ele. No momento em que o homem se aparta de Deus, né? O homem morre espiritualmente. O que conectava o homem a Deus está morto. Então o homem perdeu a sua conexão, perdeu o seu alimento, o homem perdeu o seu combustível. Ele ficou caído, nós estamos no mundo caído, e agora quem governa também é caído. Você vê, Deus mostrou para Nabucodonosor, olha, todos os reinos serão mortos, representados em metal. Não adianta ter brilho. Eles vão numa derrocada cada vez pior aqui na terra. Mas é preciso que o homem saiba, que o homem aprenda, que não tem jeito para o homem no pecado, a não ser que ele se renda a Jesus Cristo. Não adianta. E aqui nós precisamos aprender a isso. O sonho do rei Nabucodonosor, ele chocou Daniel. Chocou Daniel. Daniel era o primeiro-ministro do reino da Babilônia. E assim ele ficou relutante, coitado, para dar a interpretação a Nabucodonosor. Ele começa dizendo que aquilo que existe de bom no sonho é para os inimigos do rei. A árvore representa Nabucodonosor, que é cortada, mas não rejeitada. Por 7 anos viverá como animais do campo, e nem mesmo reconhecerá quem ele é. Esse rei, ele nasceu e cresceu cheio de orgulho, e agora Deus vai humilhá-lo. Ele vai aprender quem é que manda, quem é que sabe, quem é que pode. Os sintomas de histeria, eles são tão presentes e tão claros
no comportamento do rei. Eu não sei se vocês, quando olham as coisas, não sei se vocês veem discursos políticos, a gente vê histeria presente em tantos governantes. Doenças mentais presentes. É triste, não precisa nem o Espírito revelar. Não é? Olha, você vê que ele era um homem com emocionalismo excessivo. Ele tinha psicose maníaco-depressiva. No momento ele estava feliz e paciente, daqui a pouco mudava completamente. Um homem que perdia as estribeiras, podia chorar e coisar, daqui a pouco ele estava querendo matar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele também sofria de amnésia. E nesse caso, ele chegou a esquecer de que ele era um ser humano, assegurou-se de que ele era um animal. Você pensa isso? Chegou ao ponto de acreditar que ele era um animal. Ele era obcecado pelo poder, orgulhoso ao extremo, e Deus odeia a soberba. A Bíblia diz, não é? Sobre a soberba, sobre o orgulho. Então, esse rei não tinha paz. Ele estava vivendo no pecado. Às vezes nós dizemos, mas pecado, sexualidade. Minha gente, a Bíblia não diz que Adão adulterou, não tinha nem outra mulher lá no Éden para ele olhar as pernas. Não tinha. Ele não matou ninguém, nada disso. Mas ele cometeu um pecado maior. Qual foi? Que matou toda a humanidade. Ele quis ser igual a Deus. Olha, como deuses sereis conhecedores do bem e do mal. Ei, eu posso ser igual a Deus? Então eu vou. Olha aí. E esse rei não tinha paz. Vivia no pecado do orgulho. Às vezes nós achamos que pecado é só outro pecado do orgulho. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. E Daniel aconselha a mudar. Arrependimento é uma mudança decisiva de comportamento, de atitude. Porque uma metanoia é lógico, você pensa e decide mudar. Ele diz que ainda havia tempo para mudar a situação. Porque Deus ainda estava dando uma chance. Deus avisou em sonho o que ia acontecer e deu Daniel para interpretar. Ele tinha 1 ano para mudar o comportamento. Um grande número de doenças mentais, meus irmãos, é resultado de problemas espirituais e mudam quando essas pessoas se rendem a Cristo. Mudam. O rei Nabucodonosor não aceitou o conselho de Daniel. Ele rejeitou. E 1 ano se passou antes que viesse a execução do julgamento dele. Ele estava à margem da loucura, você vê nos versículos 28. A Bíblia diz, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, olha que discurso. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Hein? Está vendo? Era tudo eu, não é? Olhe bem. Às vezes as pessoas estão construindo a sua glória. Eu tive um momento de muita alegria ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos. Eu cheguei lá numa igreja que eu vou sempre pregar, a igreja presbiteriana Nova Esperança, pastor Wesley.
Não sei, o pastor conhece, né? Aquele homem eu vi. O bom da gente ficar velha, que a gente já viu, foi muita coisa. Eu vi aquele homem começar, ele comprou aquele negócio. Era pequenininho. Ele trabalhou, ele se dedicou, ele se virou, ele construiu a igreja, construiu, trabalhou, a igreja está pronta. Ele trouxe um pastor, acho que é de Cuiabá, para ser o copastor dele. A igreja tão espetáculo. Aí ele deixou a igreja com outro pastor, ele disse, não quero mais, chegou meu tempo, 25 anos, eu estou saindo que eu quero fazer o trabalho missionário. Passou a igreja e ele agora fica como membro. Faz o trabalho missionário, volta para lá. Eu olhei para ele e isso edifica a minha fé. Ver que existem pessoas, existem homens de Deus na terra assim e que eu posso conhecer. Isso é uma bênção tão grande. Aquele homem, para mim, é um exemplo tão grande de liderança. Ele entregou, você lembra, você estava lá comigo. Entregou. Ele não construiu um império para ele. O que ele construiu foi para o reino. Que coisa linda, não é? Que homem maravilhoso. Isso é um exemplo para nós. Nós temos homens de Deus nessa terra. Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. As outras igrejas, para lá, mas a de Jesus Cristo ele constrói. Através de pessoas assim como nós. Não é? Eu fiquei tão feliz. Agora, olha o orgulho desse aqui. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Tem gente por aí que está usando a igreja para construir sua Babilônia, para a sua majestade. Infelizmente, existe. Ele saiu do palácio para viver como animal, em condições de animais. Nunca mais ele voltaria ao trono, mas Deus prometeu que ele voltaria. Ele voltou à sanidade, está aqui no versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, e cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Voltou à sanidade, aprendeu que Deus dirige as coisas e controla o universo, e é entronizado novamente. Que coisa boa, não é? Agora o capítulo 5 é um capítulo interessante, porque nós já vimos parte dele ontem, nós falamos, mas eu não vou pular por ele, porque o pastor está aqui. Então, vamos ver o capítulo 5, não é? Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses do ouro, da prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Quanto Deus, gente! Você pensa que maluquice. Isso aqui não eram os pobres, não eram os incultos, não eram os escravos, eram os grandes, está aqui escrito, que adoravam deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Está vendo?
No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do reino, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, ei, entrou aqui a avó, viu? Entrou a avó. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olhe bem, ainda está botando Daniel no lugar dele. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência, excelência e sabedoria. Acabam de ser introduzidas à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo,
tem o domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituiu sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas bebeste vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vamos ver. Como foi que Belsazar chegou ao trono? Não é? Belsazar era o regente ao lado de Nabônios, que era o pai dele. Quando Nabucodonosor morreu, não é? Seu filho Ível Merodach o sucedeu. Você pode ver isso lá em 2 de Reis, no capítulo 25, versículo 27. Mas esse filho de Nabucodonosor, que sucedeu Nabucodonosor no trono, foi morto pelo seu cunhado Nergal-Sharezer. Foi assassinado. Esse Nergal-Sharezer era casado com uma das filhas de Nabucodonosor. Ele, então, morreu, dominou por um tempo, mas morreu, e foi sucedido no trono por seu filho caçula, que reinou pouco. Por quê? Foi morto por Nebônidas, que era o pai de Belsazar. Esse Nebônidas era casado com uma das filhas de Nabucodonosor, não é? Nebônidas gostava muito de ser o grande imperador, não é? E ele passava o tempo viajando para ver as conquistas, né, nas terras estrangeiras. E Belsazar ficava lá de corregente no lugar de seu pai. E aqui vai se cumprir a profecia de Jeremias 27. Eu vou ler Jeremias no capítulo 27, porque Jeremias foi um dos que mais profetizou desse reino da Babilônia. Aqui, agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, ao seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Significa, o império da Babilônia vai durar para Nabucodonosor, para o seu filho, não é? E para o seu neto. Está aqui profetizado, contadinho, bonitinho, por boca do profeta Jeremias.
Enquanto Nabônidas viajava, o filho deu esse grande banquete. E enquanto ele se banqueteava lá, fazendo a farra dele, a Babilônia já estava sendo cercada por Gobrias, o general Meda, que a Babilônia estava sendo cercada por fora, porque havia uns canais por baixo, e esses canais, eles traziam a água do Eufrates para dentro, porque aqui está a Babilônia. O tigre desce daqui da região de Bagdá, e o Eufrates desce daqui da Síria. Mas o que mais cobre essa região é o Eufrates. Os dois se encontram num lugar onde era cientificamente comprovado o paraíso terrestre, ali na antiga Caldeia. Eu morei lá 3 anos e meio. Eles se encontram formando um rio de um curso mais curto, que eles chamam de Shat al-Arábia, porque Shat no árabe é rio, e esse rio Shat al-Arábia, quer dizer, rio da Arábia, ele desemboca no Oceano ali Índico, e com a água dele, com o Oceano Índico, forma o que nós chamamos de Golfo, que lá é Golfo Arábico, aqui nós chamamos Golfo Pérsico. Esse general Gobrias, enquanto Belsazar estava dando a farra dele, ele já tinha fechado o curso do rio Eufrates, desviado de volta, os canais secaram e as tropas dele já estavam dentro de Babilônia. Está vendo? Ele estava se banqueteando, afrontando a Deus, porque, meus irmãos, o avô dele, na incursão que fez, trouxe os objetos sagrados, na segunda incursão. Mas ele nunca usou, ele botou em lugar sagrado, no templo do seu Deus. Ele não tocou. O neto achou que podia desrespeitar, ele sabia mais, sabe como é? Né? Eu posso. Meu avô era bobo. Meu avô não sabia das coisas. Traga lá. Já a sentença dele estava decretada. Não é? Ele abriu os canais do Eufrates e inundou a cidade. A arrogância do rei Belsazar é visível. Ele tomou os utensílios de ouro, os de prata, que seu avô tomou do templo de Jerusalém, e bebeu vinho com seus amigos. Agora vem a cena da orgia deles, mas olha o que Deus diz. Deste louvores aos deuses da prata, do ouro, do bronze, do ferro, da madeira, que não ouvem nem verem, mas ao Deus em cuja mão está a tua vida. A este tu não glorificaste. Está vendo? Deus intervém diretamente, não falando em visões, não falou em sonhos, mas escreveu na parede, na sala do banquete. E deixou o rei, diante de todos, tremendo, o poderoso, sem saber o que fazer. Belsazar estava tão bêbado, meus irmãos, tão bêbado, que ficou lívido, seu semblante mudou, seus pensamentos se turbaram, as juntas afrouxaram-se, os joelhos batiam um no outro. Mais uma vez os feiticeiros são trazidos para nada. Não podiam adivinhar nada. Porque se a visão é espiritual, é dada por Deus, só Deus dá a interpretação. Aí entra a vovó. A mulher de Nabucodonosor vem ajudar o neto. Né? Vem ajudar o neto. Ô, meu neto, eu sei de uma coisa que você não sabe. Uma riqueza que tem no seu reino e você não quer. Aí,
ela apontou a direção para Daniel. Agora Daniel é introduzido. Antes que Daniel comece a interpretação, ele deu a maior sermão, a maior bronca que esse jovem já tinha recebido. Daniel lembrou para ele quem foi seu avô, sua ascensão, o seu orgulho, a sua humilhação. Eu digo para vocês, se o rei não precisasse tanto, ele tinha mandado matar Daniel. Agora, eu vou te dar cordão de ouro, fique para você, eu não quero. Você vai ser o terceiro no reino, quer dizer, olhe bem, como a coisa direitinha. Primeiro no reino era Nabônidas, o pai dele, o segundo ele, o terceiro seria Daniel. Por quantos minutos? Não é? Seria por alguns minutos, que a Babilônia já estava caindo. Então ele diz, ele vai interpretar, mene, número. Deus contou o número do teu reino e deu cabo dele. Olhe, tekel significa peso, pesado foste na balança e achado em falta. Quando a gente vê lá as igrejas do Apocalipse, são pesadas e achadas em falta. Tenho, porém, contra ti. Quer dizer, tu foste pesada e achaste em falta. Nós precisamos levar em consideração essas coisas. Porque Deus, o que Ele fala para um, Ele fala para outro. Que Ele não ama mais a você do que a Belsazar. Não é? Pérez. Pérez é o singular de Upharsin. Significa divisão. Agora o reino foi dividido e dado aos medas e os pés. A cabeça de ouro da estátua, da visão, do sonho de Nabucodonosor, não é? É removida e agora fica uma estátua sem cabeça. O que é que fica mais para cima? Braços e ombro. Agora é a época da prata. Agora a cabeça de ouro já não existe mais. Caiu o Império Babilônico. Vamos ver que a Bíblia fala também em Apocalipse, no capítulo 18, sobre a queda de Babilônia. Mas entra o império agora, nós vemos que muda o valor do metal. Do ouro, agora muda para prata. O mundo fica pior, fica mais pobre. E agora o império é dividido. O maior imperador do mundo sempre foi Nabucodonosor. Agora, mas ele era absoluto. Agora o reino vai ficar dividido, vai ficar mais fraco. No capítulo 6, nós vemos um assunto que nós também conhecemos muito, não é? Graças a Deus, ainda dá para dar o capítulo 6 hoje, um pouquinho do 7. É porque eu tenho que chegar, porque a gente entra no 7º, que vai demorar mais. Então, eu vou ler o capítulo 6. Pareceu bem a Dário. Agora saiu Nabucodonosor. Agora começamos o Império Medo-Persa. Começamos com o homem Dário. Dário não era uma criança quando começou ali. Ele tinha mais de 60 anos. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Que homem era esse, não é? Ele não foi jogando fora o que tinha. Se você ler na história, você vai ver que ele era um homem inteligente.
ele sabia fazer a política da boa vizinhança. Como que ele não quero ninguém que trabalhava com Nabucodonosor? Em vez disso, ele aproveitou o povo, porque eles conheciam a Babilônia. Eles tinham experiência do trabalho na Babilônia. Eles sabiam de tudo ali. Então, ele pegou esses homens para governarem junto com ele. E isso é uma questão de inteligência. É só isso. Eu não quero nenhum de vocês que estava com Nabucodonosor. Vai embora tudo, prende tudo, joga fora. E eu começo de onde? Sem saber nada. Você está vendo uma questão de inteligência. Inteligência. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Olha a inveja. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito, que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes,
para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Com a entrada do capítulo 6, meus irmãos, nós vemos o progresso da história, não é? O reino da Babilônia, cabeça de ouro, caiu. Desaparece agora o Império Medo-Persa, Dário, que é o Dário Ciaxerxes II, esse Dário, vai reinar por 2 anos. E ele vai ser seguido de Ciro, que Ciro era sobrinho desse Dário, que era filho da irmã de Dário, Mundane, e de Cambises, da Pérsia. Isso tudo a gente estuda quando vai fazer vestibular, né? Esse povo deve estar afiadíssimo. Quando olhamos para aquela estátua do capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor, vemos, como eu disse, que as coisas vão se deteriorando, vão caminhando em posição e na qualidade dos metais. Nabucodonosor reinava absoluto, sem dividir o reino com ninguém. Aqui, o império já vai ser dividido. Como Daniel tinha superioridade sobre os outros, sofreu a inveja, não é? Não puderam encontrar sujeira na vida dele, não havia nenhuma corrupção, não é? Então, criaram uma situação para ele. Armaram uma cilada, expondo a sua fé. É lindo ver como Daniel não foi abalado. Eu acho isso uma maravilha. Aqui diz, no versículos 8 e 9, agora, pois, ó rei, sanciona, interdita, assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e persas, que não pode revogar. Está vendo? Todo mundo sabia que isso não ia abalar a Daniel. Ele ficou sabendo disso, não mudou nada. Ele estava acostumado a subir no seu quarto, de janelas abertas,
orar 3 vezes por dia de joelho, com as mãos voltadas para Jerusalém. Ele não fechou janela. Não, ele continuou fazendo o que tinha que fazer. Mas a fé faz de qualquer homem. Fé, eu digo fé verdadeira. Ela faz de um homem um macho. Não é? Porque tem a fé morta, tem a fé demoníaca, mas tem a fé verdadeira. Um homem que tem uma fé verdadeira, ele é macho. Para mim, é isso aí. Olha aqui um homem, né? Não mudou nada, gente. Vamos ter sabedoria. Eu posso orar ao meu Deus, mas não precisa ser de janela aberta. Então eu fecho tudo para ninguém ver. Eu vou ser um crente secreto. Não mudou nada, eu gosto disso. Olha, ele não mudou seus hábitos, não prejudicou o seu tempo de oração, não fechou janela com medo. Por causa disso, ele foi posto na cova dos leões, passou a noite. Com certeza ele passou a noite dormindo. Quem não dormiu foi o rei. Mas ele dormiu. Não é? Dário ficou tão feliz quando chamou Daniel, e Daniel foi salvo. Não é? Ele, como diz lá em Hebreus, homens que fecharam a boca dos leões. Os homens que acusaram Daniel foram jogados lá dentro, estraçalhados lá. Os leões estavam com muita fome, não é? Com seus filhos e suas esposas. E Daniel prosperou ainda mais. Então, aqui nós vemos que termina uma seção do livro de Daniel, o capítulo 6. Nós vemos que esse livro, que é escrito com 12 capítulos, ele agora chega na metade. É claro que os 6 primeiros capítulos falam muito mais da parte histórica. E agora, os 6 capítulos que faltam, eles falam mais do lado profético. Então, eu ainda tenho uns minutos, não é? Então, vamos falar um pouquinho, entrando no capítulo 7. Esse capítulo 7, agora eu quero que vocês estejam com mais atenção, porque a gente tem que dar atenção a alguns detalhes para não inventar nada. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, primeira coisa que você vai pensar, mas Belsazar de novo? O Império Medo-Persa já começou, mas o capítulo 7 ainda vai falar de Belsazar. Mas a gente vai arrumar já isso. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Quatro animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homens, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de águia.
Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante deles. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante deles. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória e o reino, para que os povos, as nações, os homens e todas as línguas servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Vou parar aqui. Vamos lá. Capítulo 7 de Daniel. Abre aqui uma seção no livro, porque os 6 primeiros capítulos, como eu disse, se referem a um tempo escuro da profecia. Mas os últimos 6 trazem uma luz profética sobre a história. Deus aqui dá a Daniel algumas visões. Isso eu queria que vocês prestassem bem atenção. Ele dá algumas visões para Daniel. Não é? 4 animais grandes, diferentes um dos outros. Esses 4 animais saem do mar grande. Com certeza, o que ele viu por ali era o mar Mediterrâneo, pela posição que ele estava na Pérsia. Uma coisa eu quero deixar bem claro. Quando se fala de mar na Bíblia, é o mar agitado das nações. Não é o mar de água. Significa, quando você quer falar de todas as nações, você fala do mar. Areia fala de povos. Mar é de nações. Eu vou só mudar um pouquinho. Você vai ver Apocalipse.
a partir do capítulo 13. Tem aquela visão em Apocalipse, do capítulo 12, que é uma visão que dá do arrebatamento. Quando a igreja é arrebatada, nós sabemos que nas regiões celestiais estão os principados e potestades. A Bíblia diz que a nossa luta, olha o que Paulo diz em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades e dominadores das trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, você não fica pensando que nas regiões celestes estão as forças espirituais do mal. Então, quando há o arrebatamento, a igreja é levada e vai direto para o trono do Pai. Porque a noiva, quando é levada, ela vai para a casa do pai da noiva, do pai do noivo, não é? Miguel desce com os exércitos de Deus e vai expulsar todos os principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal, das regiões celestes, sabe para onde? Para a terra. Queira ficar aqui não, meu irmão. Procure vida com Deus. Porque isso daqui vai ficar pior do que o inferno. Satanás é jogado para a terra. Com todos os príncipes dele, todos os governadores, porque vai fazer uma faxina da região nas regiões celestiais, porque vai ser ocupada pela noiva, vai ser ocupada pela igreja. Nunca mais eles vão ter acesso lá. Quando o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, é jogado para a terra, o que é que o diabo vai fazer na terra se ele não tem um corpo? Ele vai buscar um corpo para poder agir. É por isso que vai entrar no corpo de um líder aí, e vai ser, todo mundo vai dizer, é fulano que está dominando, é o diabo no corpo do fulano. Mas você vai ver logo no capítulo 13, quando Satanás, ele fica em pé. Olha aí no seu livro de Apocalipse. Final, né? No versículo 13 do capítulo 12, diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, e assim vai dizendo. Aí, ele vem e fica em pé, sobre a areia do mar, não é? Não é? Fica em pé sobre as nações. Fica em pé. A Bíblia diz, no capítulo 13, vi emergir do mar uma besta. O mar é o mar agitado das nações. As nações vão produzir uma besta. Uma besta é um sistema de governo corrupto, inimigo de Deus, com a ideologia satânica. É isso que vai surgir um só. Todas as nações vão estar com essa mente voltada para essa ideologia. Essa é a besta que surge das nações. Por outro lado, surge uma besta religiosa da terra de Israel que vai servir a essa besta maior das nações. É um governo, meus irmãos. É uma ideologia. Então, agora voltando para o livro de Daniel. Essas visões que Daniel tem, elas ocorrem em períodos diferentes, porque às vezes nós temos a impressão que Daniel cita uma, depois da outra. Não. Elas ocorrem em períodos diferentes, mas Daniel, na hora de escrever o livro, ele botou todas juntas.
Primeiro, a visão do capítulo 7 aqui, que nós vimos, foi no reinado de Belsazar. Está aqui. O primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Essa primeira visão. Tem a visão do capítulo 9, que é no primeiro ano do rei Dário. A visão do capítulo 10 é no terceiro ano do rei Ciro. E a visão do capítulo 11 e 12 é do primeiro ano de Dário. Quer dizer, não é em ordem, são 4 visões, mas elas vêm em épocas diferentes. Eu vou repetir. A primeira visão que ele menciona está aqui no capítulo 7. Foi no tempo de Belsazar, aquele festivo que com ele acabou o reino da Babilônia. A segunda está no capítulo 9. Já é no primeiro ano de Dário, do governo Medo-Persa. A visão no capítulo 10 foi no terceiro ano de Ciro, quando Dário já tinha morrido, porque Ciro era sobrinho de Dário. E a visão do capítulo 11 e 12 é do tempo de Dário. Entende? Então, para não confundir. A visão, se vocês lembram, a visão da estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, são 4 metais, não é? Ouro na cabeça, prata nos ombros e nos braços, quadris de bronze, pernas de ferro. São 4 metais. E na visão de Daniel são 4 animais. Isso tem que ficar certinho. Leão, urso, leopardo ou pantera, tem gente que diz pantera. E o 4º animal é um animal indescritível. Um animal que praticamente não existe, porque se você pensa leão, urso, pantera ou leopardo, você já viu em algum zoológico, em algum livro de história, em filme, mas esse 4º animal, ninguém viu. Ele não existe. É um animal terrível. Quando Deus falou através da estátua do sonho de Nabucodonosor, a estátua era de aparência gloriosa, mostrava os reinos da terra, não é? Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônio, Império Romano. Deus sabia que aquele brilho, aquele esplendor, atrairia a atenção de Nabucodonosor. Mas, na visão que Deus dá a Daniel sobre esses 4 animais, ele vai mostrar o caráter e a natureza verdadeira desses impérios. É agora que vai chegar o caráter desses impérios. E aí nós perguntamos, como serão esses impérios? São como todos eles. Não são metais, frios, mortos, não têm vida, mas fazem barulho. Não é? Esses animais todos são carnívoros por natureza. São assassinos, destruidores. Em cada um deles, eles são implacáveis, sanguinários, violentos. Os 4 animais dessa visão de Daniel, na verdade, correspondem aos 4 metais do sonho dele lá no capítulo 2. Ele começa aqui dizendo sobre os 4 ventos. Versículo 2. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu
agitavam o mar grande. Ei! Meus irmãos, você olha agora para tudo e olha como está o mundo. O mundo está agitado. O mundo está numa turbulência. Ninguém manda, ninguém governa, ninguém sabe a direção, ninguém sabe para onde vai, o que vai acontecer. Nem os que estão no poder sabem o que vai acontecer amanhã. É tudo uma agitação. Daniel fala dos 4 ventos do céu. Eu digo que é um grande tornado que está acontecendo. Eu já peguei 3 dias e meio de guerra, de bombardeio no Iraque. Eu já peguei guerra na favela. Fiquei 3 dias deitado no chão, comendo sardinha, que coisa horrível, por causa de tiro. Eu já peguei terremoto na Califórnia. Mas vou dizer para vocês, o dia que eu peguei o furacão na Flórida, eu passei a ter medo de vento. Que negócio. Eu vi o que o vento faz. Ele vem de lá, pega uma árvore gigantesca, arranca pela raiz, leva e depois traz de novo. Eu fiquei impressionada com o vento. Eu passei a ter medo de vento. Quando acabou tudo, eu saí com o pastor, desci pela janela. Para nós vermos a igreja, nós descobrimos onde estava a igreja por causa de uns 3 ladrilhos no chão. Tinha ido embora tudo, o pastor chorou. Pastor Carlos Patente. Eu disse para ele, pastor, o templo foi embora, mas graças a Deus sua igreja ficou. Vento. Aqui diz que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Isso significa toda a terra. Toda a terra está agitada, meus irmãos. Toda a terra, todas as culturas. Nós estamos vivendo, e isso é o princípio dos ventos. Isso vai aumentando, isso vai piorando, tudo vai ficando mais forte. Não é? 4 ventos. Agitação. No mundo todo, propaganda. A gente fala de propaganda enganosa. Daqui a pouco a gente não sabe mais nem o que é propaganda. A opinião pública é devastadora, cada um diz uma coisa, não é? Uma desordem mundial sem precedentes. O mar das nações está revolto. É isso que ele está dizendo aqui. Porque nós estamos no último animal. Nós estamos no final. Vocês lembram que o império da Babilônia já caiu, a cabeça, Medo-Persa já caiu, o greco-macedônico já caiu, o Império Romano se diluiu, nós estamos no final. Esse mar, não é? Sugere conglomerado gentílico através do mundo. Não é apenas um vento, meus irmãos. É como um tornado, como um vento que vem de muitas direções, muitas ideologias, muita confusão, são muitas propostas. Você não sabe para onde ir, você fica louco. E outra coisa, você não pode acreditar em nada que você ouve. É um tornado. É esse o momento que nós estamos vivendo. 4 animais diferentes. Leão,
urso, leopardo e esse outro animal que é uma besta de 10 chifres. Nunca se viu um animal de 10 chifres. Só na visão de Daniel. Isso representa os impérios formados por muitos povos, por muitos idiomas, por muitas tribos, muitas nações. No versículo 4, ele diz, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. O leão com asas de águia representa a Babilônia. A asa, por quê? Porque Nabucodonosor se movia com muita rapidez com o exército dele. E você sabe que numa guerra, quem chega primeiro leva a melhor. Não é? E as asas, elas denotam essa habilidade que a nação tinha de mover o seu exército rapidamente. A cabeça de ouro, Nabucodonosor, a glória de uma civilização adiantada. Mas a cruel natureza do leão descreve o paganismo brutal desse império. Quando você anda pelo Iraque, que é a Babilônia, né? Você ouve muito sobre o leão da Babilônia. O leão da Babilônia. O leão da Babilônia. Todo o canto é o leão da Babilônia. Quando você chega no Jardim Suspenso, está lá o leão da Babilônia, rachado no meio, que os ingleses não puderam levar. Porque eles se gloriam dessa época do leão da Babilônia. Nós vamos ver que no versículo 5, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. O urso, ele representa o Império Medo-Persa, que corresponde aos braços e ao tórax da estátua multimetálica, não é? Esse urso se levanta sobre um dos lados e abocanha a Babilônia, não é? E em seguida ele se volta para a direita e pega o Egito. E o resto do mundo que tinha sido possuído pela Babilônia vai ser possuído pelo Medo-Persa. Lembra que existiam muitas nações cativas na Babilônia? Então, quando o Império Medo-Persa toma a Babilônia, ele toma também todas essas nações que já estavam ali na Babilônia, já ficaram com ele. Então, ele se levanta sobre uma perna, toma a Babilônia tudo com isso, e com a outra perna, ele toma o Egito, que o Egito não era escravo da Babilônia. Não é? Agora, os egípcios, eles não tinham sido possuídos pela Babilônia, mas o Império Medo-Persa vai lá. Na boca, ele tinha 3 costelas. Que costelas são essas? São os 3 reinos que constituíam o Império, não é? Babilônia, Egito e Lídia. São esses 3 impérios que ficaram na boca, que ficaram possuídos. Com esses impérios, vinham todas as outras nações, com essas nações, vinham todas as nações que estavam escravizadas ali. Não é? Você vai ver que Ciro, ele deu ordem para o pessoal da Babilônia, para os judeus, que eles podiam voltar para Jerusalém e construir seu templo. Não é? Puderam ir com Zorobabel. Ele fez a política da boa vizinhança. Então, ele se volta de um lado, toma o Egito com todas as nações,
que o Egito possuía. Do outro, ele pega a Babilônia com todas as nações que a Babilônia tinha escravizado. E pega a Lídia. Então, ele viu 3 costelas na boca. São essas 3 nações. Agora, no versículo 6, diz assim: depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Algumas Bíblias dizem pantera, né? E tinha nas costas 4 asas de águia. De ave. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Olha agora, um leopardo com 4 cabeças. Foi-lhe dado domínio. Esse representa o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande. Esses são o ventre e os quadris na estátua da visão de Nabucodonosor. As 4 asas mostram a habilidade, a velocidade do exército de Alexandre Grande, o maior estrategista do mundo, não é? 4 cabeças. Você pensa o que é cabeça? Modo de pensar. Não é? Modo de pensar. Mostram a divisão do Império de Alexandre pelo tempo da sua morte. Ele morreu aos 32 anos, depois de uma bebedeira. Mas aí acabou-se e o império dele é dividido pelos 4 generais. Né? O primeiro general, Cassander, ele tomou a Macedônia. O segundo foi Lisímaco, né? Que tomou a Ásia Menor. O terceiro foi Seleucio, que tomou a Síria, de onde saiu o pequeno chifre. Né? Lá do capítulo 8 que nós vamos ver. Antíoco Epifânio, que fez o dano no templo de Jerusalém. E, finalmente, veio o 4º general, que foi Ptolomeu, que tomou o Egito. Agora, no versículo 7, tem o 4º animal. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Não é? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homens e uma boca que falava com insolência. Então vamos ver um pouco. Esse animal terrível, com dentes de ferro, 10 chifres, é o Império Romano. Que coisa, né? Como no sonho de Nabucodonosor, são as pernas de ferro, o Império Romano. Vamos dar muita atenção a este assunto agora, meus irmãos, porque nós estamos vivendo nessa época do 4º animal. Todos os outros impérios agora já passaram. Todos os 4 animais já mostraram a sua fúria e se acabaram. Não é? Quando nós vamos ver que este assunto, este animal com 10 artelhos, 10 chifres, está se manifestando, muito claro. Esse animal é diferente de todos os outros, porque, como eu disse, os outros animais nós já vimos, sabemos como é um urso, sabemos como é
um leopardo, sabemos como é um leão, mas esse daqui, nem em zoológico nenhum você já viu. E a gente pode imaginar esse quarto animal, a sua característica maior é a força de destruição. O calcanhar de ferro do Império Romano tem pisado no pescoço do mundo por mais de 1 milênio. Pode ter certeza. Até hoje, nós encontramos pequenos avivamentos desse império, aqui e ali. E ele está presente em algumas nações da Europa. Ninguém venceu o Império Romano. Quem foi que venceu? Qual foi outro império? Porque o babilônico, Império Medo-Persa, venceu. O Império Medo-Persa, Alexandre Grande venceu. O Império de Alexandre foi dividido pelos quatro generais, o Império Romano abarcou. Mas quem venceu o Império Romano? Quem foi? Ninguém. Ele foi se dissolvendo. Não é? Nós vamos ver que a ênfase aqui não está na origem desse império, mas no final dele. Porque nos 10 chifres é que nós vamos ver. É o que está acontecendo com as nações do mundo. Nós estamos vivendo claramente, meus irmãos, o final dos tempos. A visão dos 3 primeiros animais, leão, urso e leopardo, já está cumprida. Agora, para o 4º animal, nós vemos mais e mais, se nós dermos atenção, nós vamos ver os resquícios e a força que existe do Império Romano. Quando nós falamos de Império Romano, nós não estamos falando da Itália. Não é? Não estamos falando da Itália, nem da França, nem da Inglaterra. Não é? Nós vamos ver que esse império que foi despedaçado, ele tende a se juntar novamente, não é? Porque ele vai ter um só imperador, um só homem. E, com certeza, esse homem vai ser o anticristo. Nos 10 chifres saem da cabeça de um animal. Nós sabemos que chifre é poder. Não é? Os pés são de ferro. Você vai ver que esses pés vão de ferro se misturar com barro. Não dá uma mistura boa. Quer dizer, fala da força e da fragilidade, não é? Mas esse barro representa a democracia. A democracia, com a força, a fraqueza da democracia, por causa dos seus líderes, com a força do ferro, eles não dão certo. Então, o que surgem são corrupções, mentiras, enganos, aparências, ou então um governo de força, que também não dá certo. Então, nós vivemos nesse momento de confusão. É isso que está acontecendo. Governo, nós vemos que esse Império Romano se enfraqueceu também por causa da bebedice. Babilônia, na bebedice de Belsazar, greco-macedônico, na bebedeira de Alexandre, e o Império Romano, na bebedeira dos Césares. Somos tão orgulhosos, não é, da nossa democracia, escolhemos presidentes pelo que eles dizem, e depois estamos presos nas suas decisões. Roma se deteriorou pela corrupção. Vemos no versículo 8 que entre os chifres subiu outro pequeno chifre,
diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E este chifrezinho que vem no lugar dos 3, ele destrói os 3 e vem ele sozinho, não é? Nele havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência. Para nós que somos filhos de Deus, insolência significa burrice. É aquela pessoa que fala tudo e que acha que sabe tudo, mas não sabe de nada. Quer dizer, é uma exposição da ignorância. Vocês já viram líderes políticos que abrem a boca para dizer o que não sabem? É insolência, porque você tem que ouvir. Não é não? Abre a boca para dizer o que não sabe. Diante de todos os doutores, meu irmão, você estudou, você leu, você gastou seu tempo para sentar e ouvir. Um ignorante lhe ensinar. É danado, não é? Agradeça a Deus que você nasceu, porque nascendo você tem a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo para você ter a vida eterna. É o que vale a pena ter nascido aqui. Vale a pena. Nós vamos ver que isso denota que esse chifrezinho tem inteligência humana e geniosidade. E a boca fala de blasfêmia. No versículo 9, nós vamos ver uma cena no céu, o trono de Deus revelado. A mesma cena descrita em Apocalipse 4 e 5. Você vê que o Apocalipse de Daniel e o Apocalipse de João chega uma hora que eles se juntam. Agora, é porque nós não temos o tempo para fazer. Se você botar Apocalipse de João, Apocalipse de Daniel, eles andam juntos. Não é? É agora a preparação para a grande tribulação, para a segunda vinda de Jesus para a terra. Não é? Eu vou ler esse versículo 9 até o fim. Continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, vestes brancas, fala de eternidade, de pureza. E os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Ali, enquanto João, no Apocalipse, nos dá o número dos anciões, Daniel não se prende a isso. O seu assunto também não é a igreja, porque a profecia de Daniel não é para a igreja, é para o povo judeu. Ancião de dias fala da eternidade de Deus. Vestes brancas, atributos de santidade e justiça. Cabelos e cabelos brancos como a alva lã falam de tempo, de eternidade, viu? Me respeitem. Seu trono, como chamas de fogo, fala de julgamento. Apocalipse 4, versículo 5. Suas rodas eram de fogo ardente, irresistível, energia irresistível e contínuo do poder de Deus. Essa é a visão de Cristo estabelecendo o seu poder. No meio desse caos, vai acontecer. Você pode olhar para cima e começar a contemplar, porque quanto mais fica difícil aqui, mais está próxima a chegada dele. Enquanto Deus estabelecendo a cena do céu para determinar quem entra no seu reino, na terra o pequeno chifre está blasfemando, louquinho. E ele se levanta, não é? Esnobando a sua voz. O surgimento desse pequeno chifre
é um pouco antes da vinda de Cristo para julgar os povos. A pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, lá do capítulo 2, esmiuça toda a estátua, todos os metais, vira tudo pó e é levado pelo vento. É o reino de Cristo na terra. Nós vamos ver que Deus deixa bem claro que a terra Ele deu ao homem conectado com Ele. Então, nós vamos parar aqui e continuamos amanhã, a partir do versículo 15, porque agora vem muitos detalhes na profecia. Amém? Amanhã continuamos no capítulo 7, a partir do versículo 15. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.